No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre gestão da dívida, continuar falando a respeito deste assunto, mais especificamente como o rating de crédito pode interferir no custo da dívida da sua empresa. Ao final desse vídeo, você terá caminhos para reduzir o custo da sua dívida mediante estratégias para melhorar o rating da sua empresa. Ao final, eu vou lhe dar 5 passos para alcançar isso. Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Eu trago para embasar a nossa discussão um estudo publicado em um periódico de alta relevância, de alto fator de impacto, talvez o periódico com maior destaque na área de finanças, que é o Journal of Finance, um jornal americano, nova-iorquino, e o título desse trabalho é Qualidade do Rating e Escolha do Empréstimo. O objetivo do estudo foi, portanto, avaliar se as diferenças de rating entre as agências, e aí ele pega numa perspectiva de uma agência de rating que é contratada pelo investidor para fazer a avaliação, versus uma agência de rating que é contratada pelo tomador de empréstimo, ou seja, pela empresa. Então ele avalia se essa diferença do rating, ela eventualmente ocorrendo, se ela tem influência na escolha da fonte do empréstimo e também no custo da dívida. Olha que interessante. Um periódico como esse, ele tem um cuidado e um rigor científico muito grande. E eu tenho também essa preocupação de trazer aqui para a nossa discussão sempre dados técnicos muito robustos. E olha só, o período de avaliação foi de 1999 a 2012, portanto ali 13 anos. Foram mais de 68 mil observações que foram realizadas por agência de classificação de risco. E claro, foram trabalhadas aí empresas americanas. Eu já comentei com você que trabalhar no ambiente americano, ele te possibilita algumas análises, justamente por esse ambiente estar muito bem estruturado em termos de dados. Então, por isso, é sempre interessante trabalhar com empresas americanas que te possibilita mais coisas. Na minha própria tese, eu também trabalhei com empresas americanas. Na sequência, aqui eu trago para efeitos apenas de visualização todo o trabalho de análise regressiva que foi feito, os resultados que foram encontrados. Vamos para as conclusões deste trabalho. Então, olha só, nos casos em que verificou-se diferença na avaliação de rating, ou seja, tem lá o investidor que ele contrata uma agência para fazer uma avaliação de uma empresa, essa agência ela dá uma nota. O tomador de empréstimo, não concordando com esse rating, ele vai e contrata uma outra agência para fazer uma outra avaliação, uma avaliação em paralelo. Nos casos em que ocorre essa diferença nas avaliações, seja pelo investidor, seja pelo tomador, influenciou na escolha da fonte de financiamento por parte da empresa e também no custo da dívida. Então, quando uma empresa ela encontrou ali divergência na avaliação, não concordou com uma avaliação, ela alterou a sua fonte de financiamento e também com isso o custo da tomada do capital também foi alterado. O estudo também traz que são problemas de assimetria informacional, ou seja, quando as informações de um lado e de outro não batem. Então, tu tem lá uma perspectiva do investidor e tem a perspectiva da empresa. Então, quando esses lados, quando existe um problema de assimetria muito grande, você tem lá problemas que vão acabar acarretando em custos maiores de transação. E o detalhe é que, independente da diferença de rating, não ocorreu uma alteração na taxa de inadimplência desses empréstimos. Ou seja, aqui a gente vê que, claramente, que mesmo trabalhando, mesmo existindo essa diferença, mesmo alterando a fonte de financiamento, mesmo tendo o custo da dívida alterado, não ocorreu um aumento ou uma alteração na taxa de inadimplência desses empréstimos tomados. Olha que interessante. Então, ou seja, aqui nós temos claramente a importância de, enquanto empresa, reduzir a assimetria de informação para então melhorar o rating de crédito e reduzir o custo da dívida. Para fechar essa discussão,
Como o rating de crédito é calculado? Aqui eu trago isso para a gente observar que ele não vem do acaso, né? Ele não é jogado lá ao vento, se a fachada da empresa é mais ou menos bonita, não. É todo um critério para você chegar lá ao rating de crédito. Claro que isso varia de agência para agência, o peso atribuído também varia de agência para agência, mas no geral nós temos esses 5 passos para cálculo do rating. Primeiro, o histórico de pagamento. A empresa ela é pontual no pagamento das suas dívidas? Ela tem problemas recorrentes de atraso? Segundo, é feita uma avaliação de performance, especialmente dos dados contábeis. É trabalhado ali principalmente os principais indicadores, né? Eles de liquidez e endividamento, por exemplo. No terceiro ponto, é avaliado o risco de crédito, ou seja, emprestar dinheiro para essa empresa. Ela pode te trazer maior ou menor risco. E aqui se trabalha também muito o fluxo de caixa da empresa. Se é o fluxo de caixa que oscila muito, oscila pouco, historicamente, como a empresa tem se comportado dentro do seu segmento e assim por diante. No quarto ponto é avaliado a estrutura de capital, ou seja, a relação da dívida com o patrimônio líquido, é como está balanceado o peso da dívida dentro do patrimônio aportado ali pelos sócios. E no quinto ponto, a perspectiva de negócios, especialmente ali da empresa e do setor. Porque eventualmente uma empresa ela pode ter dados de performance interessante, pode ter bom histórico de pagamento, agora ela pode estar inserida num setor que está ou em maturidade ou em declínio. E isso pode impactar, inclusive, ali na aplicação desse rating, nas fontes de financiamento e no próprio custo da dívida. Então não basta a empresa estar bem, ela também tem que estar inserida ali num setor que também tenha possibilidades ali de crescimento, ou seja, um setor, portanto, lá que está numa perspectiva de declínio. E para fechar, como eu faço para melhorar o rating de crédito? Então aqui são 5 passos para isso. Primeiro, pague as suas dívidas pontualmente. Então, se a sua empresa tem problemas em pagar, né, os seus credores com pontualidade, reveja isso. E aqui, claro, a gente pode abrir formas para fazer isso. De fato, algumas empresas têm problemas de caixa. E aí você precisa avaliar a gestão do seu fluxo de caixa. Avaliar como isso pode ser trabalhado. E muitas vezes, de fato, isso é só organização ali dos recebimentos e dos pagamentos. Um outro ponto pode ser também processos financeiros. Eu trabalhei em empresas que atrasavam o pagamento dos seus fornecedores porque os processos internos não eram eficientes. E muitas vezes lá o gestor financeiro tinha que ficar lá trabalhando muito além do expediente para dar conta e ainda pagava com atraso e pagava custo da dívida, custo adicional por ter pagado ali de forma inadimplente o seu fornecedor, o seu credor. Então esse é o primeiro ponto, pagar as suas dívidas pontualmente. Segundo, melhorar a performance dos principais indicadores financeiros. É calcular e olhar para como os principais indicadores financeiros da empresa têm se comportado. E aí eu pretendo fazer um vídeo só disso, como eu faço para fazer uma avaliação de performance. Mas o ideal é que você não simplesmente pegue esses principais indicadores e tire uma fotografia deles, mas que você possa olhar eles ao longo do tempo, olhando para trás. Qual o histórico dos últimos 3, 4, 5 anos? Como eles têm performado ao longo do tempo? Então o foco também está em você avaliar o comportamento desses indicadores ao longo do tempo. Porque eventualmente você pode olhar ali para uma fotografia apenas de hoje e dizer, olha, esse indicador ele é bom, ou ele está com bom índice. Agora, ele pode estar com bom índice, mas uma perspectiva decrescente. Ou você pode muitas vezes olhar para o indicador, ele está com um dado ali com um valor não tão bom, mas ele está numa perspectiva crescente. Isso pode ser também importante. Terceiro ponto, diversificar as fontes de financiamento. Quando você diversifica as fontes de financiamento, você se utiliza de um poder de barganha entre uma instituição, entre uma forma ou outra, para reduzir muitas vezes até o próprio custo da dívida. Então isso também acaba sendo ali importante e também você acaba reduzindo o risco. O quarto ponto, que é reduzir a assimetria informacional dos credores. Eu sempre digo que quem não deve não teme. Então, quanto mais você comunicar e tiver transparência nos dados da sua empresa para os seus credores, você, em tese, vai reduzir a assimetria informacional e vai reduzir o risco que eles têm de
te emprestar, de colocar ali recursos, financiar parte das suas operações e etc. O quinto ponto, portanto, para fechar, é implementar boas práticas de governança corporativa e de transparência. A implementação de políticas gerenciais, né? Isso para vendas, para recursos financeiros, né? Para todas as áreas da empresa. Eu encontro, né, seguidamente empresas que elas trabalham dentro de uma lógica, dentro de uma cultura, mas que elas não têm políticas institucionalizadas, né? Muitas vezes as práticas, os processos estão nas pessoas. E isso acaba acarretando em problemas. Então, trabalhar essas práticas de governança pode também as empresas a melhorar o seu rating de crédito. Então, seguindo esses 5 passos, você reduzirá o custo da sua dívida e vai ampliar também as possibilidades das fontes de financiamento. Dessa maneira também você vai poder olhar para a sua dívida de uma maneira estratégica, pois isso a gente já viu em outros vídeos também, que pode aumentar a performance do seu negócio e aumentar inclusive o valor da sua empresa no mercado. Eu tenho há mais de 10 anos aí auxiliado as empresas nesse processo e na maioria dos casos, cerca de 90%, eu tenho conseguido reestruturar e reduzir o custo da dívida dos meus clientes. E a sua empresa está pronta para isso? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Forte abraço!